Sejam muito bem-vindos e bem-vindas a mais um programa Diálogos da Gerovita. Neste 8º episódio, eu estou aqui com a minha querida Silvia Stock. Silvia, muito obrigada pela sua participação. Eu vou apresentar a Silvia e, como de costume, vamos direto ao assunto. A Silvia Stock, por muito tempo, foi professora e pedagoga na educação infantil. Hoje é facilitadora de processos de autotransformação e terapeuta em homeostase quântica informacional, HQI, criadora das lives denominadas Alma Feminino. Eu já participei dessas lives, muito bacana, muito interessantes, e essas lives acontecem no Instagram da Silvia Stock. Silvia, vamos direto ao assunto. A minha primeira pergunta para você é a seguinte: na sua experiência de já ter passado pelo processo de menopausa, quais são os maiores medos que afligem as mulheres para passar pela menopausa? Olá, Wanda. Olá a todos. Primeiramente, eu quero agradecer a oportunidade de estar aqui e falar um pouco sobre a vivência que eu já passei, né? A vivência que eu tive e essa autocura que eu alcancei. Eu queria, antes de iniciar, né, a sua pergunta, fazer uma diferença. A gente confunde um pouquinho menopausa e climatério. Perfeito. Menopausa é essa fase dos 12 meses que antecede a última menstruação. E o climatério é o período que antecede a menopausa e o período pós-menopausa. Então, climatério significa fase crítica. É uma fase onde a mulher tem muitas transformações, muitas mudanças, tanto no emocional quanto no físico. E quais são essas mudanças? A principal é que nós temos, marca-se, né, o fim da fase reprodutiva. Eu já passei por esse período. Eu não queria ter filhos, mas uma coisa é você não querer. Eu já tenho 2 filhos e eu não desejava mais ter filhos. Mas quando você não pode, há uma mudança muito grande, há uma carência muito grande. Você perde, né? Essa marca de você não poder mais ter filho, ela traz, assim, muitos medos, muitas inseguranças, muitas angústias para a mulher. E além desse marco de não ter filho mais, os hormônios, eles vão decaindo, há uma decadência, né, dos hormônios, e vai havendo uma irritabilidade, um nervosismo, uma ansiedade muito grande. Esses são os quadros principais. Eles são parecidos, Wanda, um pouquinho com a TPM, só que nessa fase eles são muito mais ativados. As pesquisas dizem que 80% das mulheres podem ter o fogacho. O que são os fogachos? São os calores. E esses calores não sei você, mulher que está assistindo, só quem passa que percebe, que sente como que é. É muito difícil conviver, principalmente as mulheres que são casadas, têm um companheiro. Esse momento é muito difícil porque você perde o controle da situação. Os fogachos são tão intensos que você fica tão irritada com essa situação toda que as pessoas que estão ao seu lado te estranham, porque você é um momento muito delicado da sua vida. Você se torna uma pessoa diferente, tanto emocionalmente como fisicamente. E além dessa irritabilidade, desse nervoso, pode ter alguns desconfortos na vida íntima, né? Nas relações sexuais. Há uma secura também nesse canal vaginal. E essas são algumas características que eu vivenciei e que algumas pessoas, algumas amigas, algumas clientes que eu tenho também trouxeram para mim nesse decorrer da fase da menopausa e do climatério. Interessante, né? É bem delicado realmente essa fase, mas nós sabemos de mulheres que conseguem passar por essa fase de uma forma mais tranquila, mais natural. Assim, quais as dicas que você daria para que essas mulheres tentassem passar por isso de uma forma mais tranquila ou mais natural? O que é possível ser feito? Quais são as dicas que você daria? As dicas que eu dou a princípio
você procurar um médico, porque é uma fase natural. A menopausa é uma fase natural, nós somos cíclicos, nós vivemos em ciclo, e é uma fase natural da mulher. Mas algumas mulheres passam por uma fase mais delicada nesse momento da menopausa e outras não, e nós como terapeutas sabemos o porquê disso e nós vamos falar mais à frente. Eu aconselho, as dicas que eu dou, primeiramente, você ter um acompanhamento médico, ter alguém que vai fazer todos os exames e vai ver como que está a sua questão hormonal. A outra dica é pesquisar quais são os momentos, quais são as características da menopausa, quais as características do climatério. A outra dica que eu dou é entrar em contato com outras mulheres, procurar um grupo de apoio, procurar mulheres que já vivenciaram esse momento e que você pode trocar informações, conversar sobre ela, o que você está passando. Outro momento importante também, que é interessante você estar conversando com a sua família. Converse com seu esposo, com seu marido, com seu companheiro. Fale para ele o que você está sentindo. Esse descontrole emocional, porque os fogachos, principalmente, você perde o controle e você sente esses calores e eles são muito maiores do que sua capacidade. Então, conversa com seu marido, conversa com seus filhos, chama a família, senta, conversa, que esse é um momento delicado, que vai passar e que você precisa muito do apoio de todos para você, juntamente com as pessoas que estão, né, os seus amores, o seu marido, os seus filhos, consiga passar por essa fase da mulher de uma forma mais tranquila, mais saudável. Essas são as dicas que eu deixo para você. Que está ou iniciando essa fase ou já está programando para entrar nessa fase que é natural, que todas nós vamos passar, umas com uma intensidade maior, outras com uma intensidade menor. Umas mais cedo, outras mais tarde, mas todas iremos passar, né? Isso, geralmente, Wanda, o climatério que a gente fala, esse período que antecede a menopausa e pós-menopausa, tem mulheres que começam com 45, que é normal, aos 55. Mas algumas mulheres têm esse climatério antes dessa idade. Por isso que é importante você estar sendo acompanhada por um médico. Legal. E assim, você falou no comecinho sobre a questão da perda de controle emocional, você falou sobre a questão de ser tirado a oportunidade de ser mãe, de ser uma pessoa reprodutiva, da capacidade de reprodução. Você falou sobre a questão da sexualidade. Então, são itens, são aspectos que envolvem ali a feminilidade, né? O lado feminino da mulher, que com essas questões, muito vemos as mulheres terem um medo de que essa feminilidade vai ser anulada. É isso mesmo? Perfeito. Wanda, é isso mesmo. Nós fazemos um link, né? Depois que eu sou terapeuta em homeostase quântica informacional, então agora nós temos uma visão diferenciada do que vem a ser os calores e a irritabilidade que acontece para algumas mulheres e não acontece para outras. Então, por que é isso? Nós temos a mulher... quando ela passa por esses fogachos, por essa fase da vida dela, e esses fogachos são acentuados na vida, por exemplo, foi na minha e na vida de quem está me assistindo, como eu falei, as pesquisas dizem que mais de 80% das mulheres passam. Para nós, respeitando todas as ciências, respeitando todas, né, as pesquisas, para nós que somos terapeutas em HQI, é quando a expressão da minha feminilidade, ela por algum motivo, ou ela é julgada, ela é criticada, ou eu não posso expressar a minha feminilidade. É quando meus princípios e meus valores femininos são questionados, são criticados, são julgados. E a gente sabe que a menina, desde muito pequena, ela já é cobrada desde muito novinha a se posicionar, a se colocar, ai, mocinha não senta assim, mocinha não fala assim. Então, desde muito pequenas, nossas mães, né, nossas tias, nossas avós, elas vêm com verdades que são delas, que também foram impostas pela sociedade, mas que muitas vezes
vezes, elas oprimem esse feminino que eu estou começando a desenvolver, né? A menina na puberdade, ela está começando a desenvolver. Então, eu lembro muito de um momento que eu vivi na escola, e eu era muito nova, acho que eu estava de saia e sentei na escola, e a professora chamou minha atenção. Ela falou em voz alta na frente de todo mundo para eu fechar as pernas. Menina, não senta de perna aberta, fecha essas pernas. E isso me marcou muito. E isso foi um dos primeiros momentos que eu já transformei. E a mulher, no dia a dia, tanto em casa, quanto no trabalho, quanto na escola, quanto na vida social, ela é cobrada a estar sempre bloqueando essa feminilidade dela. Ela não pode se expressar da forma que ela deseja, ou não. Às vezes ela fala uma palavra e isso não é coisa de mulher. Mulher não fala assim. Às vezes ela coloca uma roupa que para os conceitos dela, para o princípio dela, está bem, está normal, ela está se sentindo bem. Muitos homens, principalmente, ou companheiro, ou namorado, ou marido, critica a forma que ela está. Alguns homens pedem para ela trocar de roupa. Minha mulher não estivesse assim. Roupas, falas, situações, posições sociais. Em todos os momentos, a mulher é julgada e criticada. E isso vem trazer para a mulher muitas culpas. Ela se sente muito culpada ou injustiçada de se expressar todo o feminino dela. E isso que traz para nós os desequilíbrios, onde esses desequilíbrios desequilibram o meu endócrino e o meu sexual. Sim, sim, estão ligados ali, né? E como que então a HQI ela pode ajudar a eliminar esses sintomas, né? Porque você falou de vários sintomas aí que ninguém quer passar, né? Então, como que a HQI pode ajudar a eliminar esses sintomas que são indesejáveis nesse momento de menopausa? Eu, como terapeuta e como aluna, a autocura dos calores da menopausa, da minha irritabilidade decorrente dos sintomas da menopausa, foram uma das primeiras autocuras que eu alcancei. Então, o que eu falo para você? É o caminho que eu fiz e que eu trato muitas clientes que me procuram nesse momento delicado. É um momento muito delicado. Nós vamos trabalhar todos esses, eu trabalhei comigo e não eu vou trabalhar com essa, e trabalhei com essa cliente, nós vamos transformar todos esses traumas que eu vivenciei. Todas as vezes, nós vamos acessar todas as vezes onde essa feminilidade foi burlada, foi questionada, nós vamos limpar, né, com homeostase quântica informacional. Os traumas em acúmulo, eles desequilibram os sistemas e nos trazem esse desequilíbrio emocional e o desequilíbrio físico. Quando você vai limpando os traumas, todas as vezes que você se sentiu injustiçada e ou culpada nessa sua expressão feminina, e na questão nós fazemos um link entre o endócrino e os traumas com a sexualidade. Silvia, mas o que são traumas com a sexualidade? Lembra que eu falei que desde menina nós já somos questionadas em relação... Reprimidas, essa palavra que eu queria acessar. Desde meninas nós somos reprimidas. E além de reprimida, muitas meninas, elas passam por situações em que às vezes há alguns abusos. E esses abusos muitas vezes são sutis. Uma palavra que essa menina ouviu que para ela não gostou. Um carinho que essa menina teve que ela não gostou. A primeira menstruação, o início da vida sexual. Às vezes essa menina iniciou com algum momento de masturbação e isso para ela foi muito traumático. E além de todas essas experiências, nós temos também muitas crenças que nos levam a esse desequilíbrio hormonal e na sexualidade que fazem com que, em acúmulo, nós
nós tenhamos esse desequilíbrio dos fogachos e dos calores e tenhamos esse quadro de irritabilidade. Quadro de irritabilidade, perfeito. É isso mesmo. É interessante, Silvia, eu não comentei com você, mas eu estou nesse processo. Não comentou mesmo. Estou nesse processo que também para mim tem sido extremamente tranquilo com a prática da HQI, fazer todas as eliminações. Então, assim, para mim só está acessando a questão do ciclo menstrual. Todo o restante está tudo muito tranquilo, né? Então é bem bacana mesmo quando podemos usar essa técnica, né, em benefício desses sintomas que seriam indesejáveis, né? Que são indesejáveis para muitas mulheres. Então, acredito que esse episódio de hoje ele é muito rico para poder alertar as mulheres que elas realmente podem vivenciar esse processo de uma forma muito mais tranquila e natural, que é possível, né? É possível sim, né? É possível, Wanda. Eu comecei, quando eu iniciei o processo do curso com o Sérgio, né, o processo de formação para terapeutas, esses calores aumentaram, intensificaram. Foi na época, foi junto. Iniciei o processo de formação para terapeuta em HQI e iniciou. Daí eu comecei minhas pesquisas. E paralelo às pesquisas, uma amiga minha falou assim, toma extrato de amora. E eu fui tomando extrato de amora. E isso vem das nossas avós. No início fez diferença e eu continuei com as minhas pesquisas. Mas para algumas mulheres, e eu não queria também fazer a reposição hormonal, né? Eu tinha, algumas mulheres fazem, outras mulheres têm rejeição em fazer. Eu naquele momento eu não queria. Então eu iniciei com as minhas pesquisas. Eu vou te falar que demorou um pouco, não foi assim tão, porque eu tinha muitas. Daí vão me perguntar assim, Silvia, mas por que demorou, né? Se você já estava nesse processo de eliminação, porque às vezes a informação que eu precisava, principal, que causou, né, todo esse desequilíbrio hormonal, elas estavam mais escondidinhas, e foi o meu caso. No meu caso, a informação estava mais escondida. Então, eu fui limpando todas as informações que eu acessava, referentes a essas críticas, né? Toda vez que eu fui criticada em relação a expressar minha feminilidade, alguns traumas com a sexualidade. Eu iniciei toda a minha pesquisa desde quando eu era menina, né? Esses traumas que muitas vezes eu venho de uma formação religiosa, muito ali, né? Eu era muito praticante, uma formação muito pontual, então a igreja, muitas vezes, não estou falando mal da igreja, mas às vezes ela nos traz alguns condicionamentos limitantes, e eu tinha, que todos eles eu já venho limpando, então eu fui fazendo todas essas minhas transformações até que eu encontrei todos os fatos que levaram a esse desequilíbrio hormonal sexual e fiz minha transformação. E é muito interessante porque foi diminuindo, e uma noite nós sentimos mais esses calores. Você, mulher, que está passando por isso, sabe muito bem, eles potencializam a noite. À noite você sente mais, é daqui para cima. Né? Você liga o ventilador, você não consegue chegar perto do marido, então à noite ele é potencializado. E eles foram diminuindo até que eu percebi que não existiam mais. Né? Uma noite eu deitei, dormi tranquilamente, porque um dos sintomas também dessa fase é as insônias, você não consegue dormir justamente por estar, né? Com toda essa irritabilidade, essas sensações, essa perda do controle, então você tem dificuldade para dormir. E a partir daquela noite eu comecei a dormir muito bem. Eu falei, e eu sei muito bem as informações que eu eliminei para alcançar essa autocura. Que maravilha, Silvia, muito bom mesmo a sua experiência, muito bom o seu relato, muito bom poder trazer um pouco de esperança para as mulheres em relação a essa fase. E agora, então, para encerrar, que mensagem que você deixaria para as pessoas que estão nos assistindo, não só para as mulheres, mas porque, como você falou, esse tema é um tema da família, é o tema do casal, é o tema dos relacionamentos. Que mensagem final você deixaria para quem está nos assistindo?
Bom, eu digo para você que é uma fase, é natural, todas nós vamos passar por ela e ela pode ser plena. Wanda, nesse momento, muitas mulheres sentem a sensação, medo de engordar, a sensação de não ser mais desejada, a sensação de ser feia. Então, eu vou falar para você que não. Nós continuamos muitos, né? Se você faz o tratamento, se você consegue passar por essa fase, você continua, a vida não morre aí. Não é porque seus hormônios diminuem que você vai se sentir mais feia, menos desejada, menos querida, menos mulher. Muito pelo contrário, você continua sendo a mulher bonita que você sempre foi, a mulher bela. É uma fase muito bela, é uma fase diferente de todas as outras que você já vivenciou, mas você não está deixando a sua juventude, muito pelo contrário, você está vivendo uma nova vida, uma nova fase que ela é plena como qualquer outra fase que você já viveu até agora. É essa mensagem que eu deixo. Muito bom, Silvia. Eu acredito realmente nisso também, né? Nós vemos vários casos que põem à prova essa possibilidade de que realmente é mais uma fase e que nós vamos colocar no externo aquilo que nós vivenciamos internamente. Então, a beleza, a leveza, o amor está dentro de nós. E aí, internamente, nós colocamos para fora. Então, podemos sim vivenciar essa fase de uma forma muito mais amorosa, muito mais tranquila. Então, assim, agradeço imensamente, né, a sua participação, Silvia. Eu que agradeço essa oportunidade de estar aqui e falar com você e com todos vocês. Então, por hoje é isso. Agradecemos a sua participação e assistir mais um programa do Diálogos da Gerovida no nosso 8º episódio. Até a próxima. Até. Agradecemos por ter assistido ao nosso programa até o final. Se você então gostou deste programa, dê um like, deixe seu comentário e compartilhe com quem você acha que se beneficiaria com este episódio. Aproveite para se inscrever no canal da Gerovida e seguir nossas redes sociais. Conheça também nossos cursos e serviços por meio do site da Gerovida. Conte sempre conosco!